O convite para a reunião anual da família Sullivan estava na minha mesa, com aquelas letras douradas brilhando na luz da manhã que entrava pela janela da minha cobertura. 15 anos vivendo uma mentira bem planejada, e agora tudo ia desmoronar. E o mais irônico? Nem fui eu quem escolheu isso. Peguei o celular e reli o e-mail que começou tudo. Forbes, 30 abaixo dos 40. O novo rosto da arte digital. O império NFT de Safia Sullivan atinge uma avaliação de 3,8 bilhões de dólares. O artigo sairia amanhã. 2 dias antes da reunião da família. Minha fachada cuidadosamente construída estava prestes a cair, e não tinha nada que eu pudesse fazer. Senhorita Sullivan, a voz da minha assistente veio pelo interfone. Seu irmão Marcos está na linha 1 de novo. Óbvio que sim. Desde que o comunicado à imprensa saiu, ele não parava de ligar para todas as grandes publicações. Respirei fundo e atendi. Oi, Marcos. Que diabos, Sofia? Ele nem tentou ser educado. Acabei de receber uma ligação do Business Insider perguntando sobre a irmã bilionária do Marco Sullivan. Quer me explicar isso? Me encostei na cadeira e olhei para o horizonte de Manhattan. Acho que você vai ter que esperar pelo artigo, como todo mundo. Para com isso. Ele rebateu. Todos esses anos, você deixou a gente pensar que mal conseguia pagar as contas. Mamãe e papai estavam super preocupados com você. Não consegui segurar uma risada. Preocupados. É assim que você chama? Os sermões constantes sobre arrumar um trabalho de verdade? Os comentários sarcásticos sobre como eu estava desperdiçando meu potencial? Eles só queriam ajudar. Não, Marcos. Eles queriam me controlar. Assim como eles tentaram te controlar. E você deixou. Do outro lado da linha, silêncio. Marcos sempre foi o filho perfeito, seguindo à risca o caminho que nossos pais traçaram para ele. Faculdade de Negócios, MBA, entrando na empresa de investimentos do nosso pai? O queridinho da família, que nunca saiu do roteiro. Só me diz uma coisa, ele falou, finalmente. Há quanto tempo? Quanto tempo você escondeu isso da gente? Fui até a janela e observei um helicóptero particular pousando no heliporto de um prédio próximo. Meu helicóptero. Na verdade, um dos 3 que eu tinha. Lembra quando me mudei para aquele minúsculo estúdio no Brooklyn? Quando você começou com essa sua maluquice de arte digital? Ele fez uma pausa, pensando. Isso foi há 15 anos. Exato. Todo mundo achou que eu era louca, jogando fora meu diploma de finanças para rabiscar no computador, como o papai dizia. Mas o que ninguém sabia é que, naquela época, eu já tinha vendido minha primeira coleção de NFTs por $50 mil. 50 mil. Naquela época? Uhum. E 6 meses depois, vendi outra por 200 mil. Mas no jantar de Natal, quando o papai dizia que você estava passando por uma fase, eu já tinha meu primeiro milhão. Silêncio de novo. Eu quase podia ouvi-lo fazendo as contas na cabeça. Mas você pegou dinheiro emprestado da mamãe e do papai para alugar aquele apartamento. Você dirigiu aquele Panda Beach até o ano passado. Eu nunca peguei dinheiro emprestado, Marcos. Pedi para eles investirem na minha empresa. Eles recusaram. Alto e repetidamente. E o Honda? Foi uma escolha. Assim como essa cobertura. E o jatinho particular? Também. A voz dele falhou. Meu Deus, Sofia. Quão rica você é exatamente? Sorri, lembrando de todos aqueles jantares de família em que me tratavam como a coitada da família. Lembrei do jeito que nossa irmã mais nova, Olivia, sempre fazia questão de pagar a conta nos encontros da família. E claro, deixava bem claro que estava ajudando a irmã artista que vivia com dificuldades. A matéria da Forbes ia dizer que meu patrimônio era de 3,8 bilhões de dólares, mas essa era uma estimativa conservadora. O número real estava mais perto de 5. Do outro lado da linha, Marcos soltou um som estranho, algo entre um suspiro e um engasgo. Agora, se me der licença, continuei, tenho uma reunião do conselho para ir. Fiz uma pausa e acrescentei. Ah, e Marcos.
Te vejo na reunião de família. Estou pensando em chegar de avião particular. Desliguei antes que ele pudesse responder e apertei o interfone. Sarah, está tudo pronto para a reunião? Sim, senhorita Sullivan. O jato já está abastecido e pronto. O serviço de carro foi organizado, todos os membros da família serão buscados em Rolls-Royces. O local foi atualizado para ilha particular, como solicitado, e os contratos de confidencialidade foram preparados para toda a equipe. Perfeito. Peguei o convite da reunião de novo. Por 15 anos, interpretei o papel que eles queriam. A ovelha negra da família, a artista perdida que não sabia lidar com o mundo real. A filha que precisava ser lembrada o tempo todo sobre responsabilidade financeira. A irmã que era tratada como um projeto de caridade em toda reunião de família. Mas dessa vez, não. Meu celular vibrou com uma mensagem da Olivia. OMG, Sofia. Me diz que essa matéria da Forbes é uma piada. O que tá acontecendo? Ignorei. Olivia, que sempre fazia questão de falar sobre o salário de 6 dígitos dela em toda reunião de família. Olivia, que adorava lembrar todo mundo do quanto batalhou para chegar onde chegou. Enquanto sua irmã mais velha ainda estava se descobrindo. O interfone tocou de novo. Senhorita Sullivan, seus pais estão na linha. Olhei para o relógio. Diga que estou em uma reunião. Fiz uma pausa e acrescentei. E Sarah, ligue para o heliporto. Acho que vou de helicóptero para a reunião do conselho hoje. Enquanto juntava minhas coisas, minha mente voltou para o dia em que tudo começou. O dia em que decidi esconder meu sucesso da minha família. Isso foi há 15 anos. Arte digital não é arte de verdade, Sofia. A voz do meu pai ecoava na mesa de jantar. E essa história de NFT? Isso é só uma modinha, uma farsa. Ninguém vai pagar dinheiro de verdade por imagens no computador. Eu tinha 22 anos. Recém-formada, tentando explicar minha visão para eles. A mesma família que pagou meu diploma de finanças em uma Ivy League, esperando que eu usasse para trabalhar na empresa do meu pai. Na verdade, pai, acabei de vender minha primeira coleção por um preço bem razoável. Ele me cortou antes que eu pudesse terminar. Não quero saber do seu passatempo. Ou você vem trabalhar na empresa, como combinamos, ou está por sua conta. Sem mais apoio, sem rede de segurança. Minha mãe segurou minha mão por cima da mesa, num gesto condescendente. Querida, nós só queremos o melhor para você. Você precisa de estabilidade, de uma carreira de verdade. Olhei para os rostos deles. O olhar decepcionado do meu pai. A expressão preocupada da minha mãe. O sorriso presunçoso do Marcos. O desprezo mal disfarçado da Olivia. Foi ali que tomei minha decisão. Não contei nada sobre a venda de $50 mil. Nem sobre as 3 galerias que queriam me representar. Nem sobre as empresas de tecnologia que estavam atrás de mim para parcerias. Apenas me levantei e disse. Você tem razão. Eu preciso descobrir isso sozinha. 2 semanas depois, me mudei para o menor e mais barato estúdio que encontrei no Brooklyn. Minha família achou que eu estava quebrada, vivendo das minhas economias e orgulhosa demais para admitir a derrota. Na verdade, eu estava construindo um império. O primeiro ano foi puxado. Trabalhei 18 horas por dia, desenvolvendo meu estilo artístico, aprendendo sobre tecnologia blockchain e construindo conexões no mundo da criptoarte. Minha primeira grande coleção, Digital Dreams in Binary, esgotou em poucas horas e rendeu $1,2 milhão. Peguei esse dinheiro e reinvesti tudo no negócio. Contratei desenvolvedores, criei novas plataformas para artistas, inovei de formas que o mundo da arte tradicional nem conseguia imaginar. Mas, sempre que visitava minha família, fazia questão de manter a encenação. Dirigia meu velho Honda, usava roupas simples, interpretava o papel do artista batalhador. Pelo menos deixa eu te ajudar com o aluguel, minha mãe insistia. Enquanto isso, meu pai só balançava a cabeça, decepcionado. Não precisa, mãe. Estou bem. E eu estava muito mais do que bem. No fim do primeiro ano, meu patrimônio já era de $10 milhões. No terceiro, chegou a 100 milhões. Mas,
para minha família, eu ainda era só a Sofia. A sonhadora. Aquela que eu fugia da realidade. Agora, 15 anos depois, entrando no meu helicóptero particular, pensei em como tudo tinha crescido além do que eu jamais imaginei. O que começou como um pequeno segredo virou uma grande farsa. E, em 2 dias, tudo mudaria. Meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era do meu pai. Precisamos conversar. Agora. Sorri e desliguei a tela. Eles teriam que esperar até a reunião de família. Depois de 15 anos ouvindo sobre meus fracassos, estava na hora de eles descobrirem meu sucesso. E eu faria questão de tornar essa revelação inesquecível. Pontualmente às 6 horas da manhã, no horário do leste dos Estados Unidos, o artigo da Forbes foi publicado. Eu já estava acordada, tomando café no meu escritório de casa, assistindo ao caos se desenrolar nas minhas telas. Arte digital revolucionária, como Safia Sullivan construiu um império multibilionário em segredo. A manchete vinha acompanhada de uma foto que eu tinha escolhido especialmente para esse momento. Eu, na frente da minha coleção de NFTs mais bem-sucedida, usando roupas que custavam mais do que o salário mensal da minha irmã Olivia. Mas o artigo não falava só da minha fortuna. Ele detalhava cada conquista que escondi nos últimos 15 anos. Meu celular não parava de vibrar. Grupo da família. Olivia, isso é sério? 3,8 bilhões de dólares. Marcos, tentei avisar vocês ontem. Mãe, Sofia, pelo amor de Deus, atenda o telefone. Pai, isso deve ser algum engano. Tia Patrícia, acabei de ver o artigo. Nossa SAF é a Sofia Sullivan? Silenciei o grupo e fui checar meus e-mails. Centenas de mensagens. Pedidos de entrevista de grandes jornais. Oportunidades de investimento. Convites para palestras. Mas um e-mail me chamou a atenção. Era de Albert Shein, sócio do meu pai. Sofia, acredito que precisamos conversar sobre possíveis sinergias entre a Sullivan Investments e suas plataformas de arte digital. Sei que seu pai teve algumas preocupações no passado, mas garanto que podemos ser bastante flexíveis. Não consegui segurar a risada. 3 anos atrás, eu tinha procurado a empresa deles para uma parceria. O próprio Albert me mostrou a porta e disse que eles não lidavam com imagens da internet. O interfone tocou. Senhorita Sullivan, sua mãe está no saguão. Ela insiste em falar com você. Abri o feed da câmera de segurança. Lá estava ela, Alina Sullivan, sempre impecável no terno de grife, mas com um olhar feroz que eu nunca tinha visto antes, enquanto discutia com segurança. Deixem ela subir, suspirei. Já estava na hora de enfrentar pelo menos um membro da minha família. O elevador privativo abriu direto na minha cobertura. Minha mãe saiu e, no mesmo instante, congelou no lugar. Seus olhos percorreram o espaço imenso, as janelas de vidro do chão ao teto com vista para o Central Park, e o basquete original na parede que provavelmente custava mais do que a casa onde ela morava. Sofia. Ela sussurrou, com a voz trêmula. O que é tudo isso? Essa é minha casa, mãe. A verdadeira. Não o apartamento pequeno que eu mantenho só para visitas familiares. Ela caminhou até a janela, os saltos ecoando no mármore impecável. Há quanto tempo? Como você fez isso? 15 anos. Respondi, servindo uma xícara de café para ela. Desde o dia em que você disse que minha arte digital nunca daria em nada. Ela se virou para mim, com o rosto misturando confusão e mágoa. Mas você passou dificuldades, nós vimos. O apartamento minúsculo, o carro velho, pedir dinheiro emprestado para o aluguel. Eu nunca pedi dinheiro emprestado. Corrigi. Eu pedi para você e o papai investirem na minha empresa. É bem diferente. E todo o resto? O apartamento, o carro velho, tudo isso era só teatro. Teatro. Confirmei. Sua voz se elevou. Você mentiu para a gente durante 15 anos. Não, mãe. Eu me mantive firme. Vocês viram o que quiseram ver. Estavam tão convencidos de que eu estava fracassando que nunca pararam para olhar mais de perto.
Ela desabou em uma das minhas cadeiras de couro italiano, parecendo subitamente muito mais velha. Alguém da família sabia? Ninguém. Bem, Marcos descobriu ontem, quando o comunicado à imprensa foi divulgado. Imagino que ele tentou avisar vocês. Ela sentiu, ainda processando tudo. Ele ligou. Mas seu pai tinha certeza de que era um erro. Que devia ser outra Sofia Sullivan. Fui até minha mesa, peguei um arquivo e entreguei para ela. Aqui tem algo que talvez te interesse. A oportunidade de investimento que tentei apresentar ao papai 3 anos atrás. Empurrei o arquivo em sua direção. Se ele tivesse investido $1 milhão que pedi, a parte dele hoje valeria uns 100 milhões. As mãos dela tremiam quando pegou o documento. Ele disse que você queria uma esmola. Que era orgulhosa demais para admitir que sua arte não estava dando certo. E você acreditou nele. Cruzei os braços. Do mesmo jeito que acreditou que eu era apenas uma artista esforçada, mal conseguindo pagar as contas. Me diz uma coisa, mãe. Em 15 anos, alguma vez vocês foram a um dos meus eventos? Conferiram meu trabalho? Ou pelo menos pesquisaram meu nome no Google? Ela não conseguiu me encarar. Foi o que eu pensei. Fui até a janela e observei a cidade que agora, de certa forma, também era minha. A reunião da família é daqui a 2 dias. Fiz algumas mudanças nos arranjos. Ela franziu a testa. Que tipo de mudanças? Comprei o resort onde o evento seria realizado. Não está mais aberto ao público. Você comprou o resort? Isso mesmo. Em vez de todo mundo ir para lá por conta própria, serão buscados pelos meus motoristas particulares e levados para o meu jato. A reunião será na minha ilha. Ela piscou, atordoada. Sua ilha? No Caribe. Comprei no ano passado, quando fechei meu primeiro negócio de $1 bilhão. Me virei para encará-la. E dessa vez, mãe, não serei eu quem vai ficar sentada quieta enquanto todo mundo se gaba dos próprios sucessos. Ela se levantou devagar, alisando a saia com as mãos trêmulas. Seu pai, quando ele vir tudo isso, ele finalmente vai ter que admitir. Sorri. Que a filhinha dele, que só brincavam com imagens no computador, construiu algo maior do que todo o legado da família? Pois é. Acompanhei minha mãe até o elevador. Antes que ela entrasse, acrescentei, casualmente. Ah, e mãe? Sabe aquele Bentley que você sempre quis, mas o papai dizia que era muito caro? Ela assentiu, confusa. Comprei 3 no mês passado. Só porque eu podia. As portas do elevador se fecharam no rosto chocado dela. Assim que minha mãe saiu, liguei para minha assistente. Sarah, está tudo pronto para o reencontro? Sim, senhorita Sullivan. A voz dela soou eficiente como sempre. A equipe da ilha está preparada. Os pacotes de documentação foram organizados para cada membro da família, detalhando exatamente quando recusaram suas oportunidades de investimento e quanto essas decisões custariam hoje. Ótimo! E a apresentação em vídeo com minha linha do tempo de sucesso? Tudo pronto. Sorri. Perfeito. Peguei o celular e finalmente respondi ao grupo da família com uma única mensagem. Ansiosa para ver todos na reunião. Vista-se adequadamente para uma ilha particular. Transporte será fornecido. Depois, abri meu laptop para conferir o mercado. O artigo da Forbes fez as ações da minha empresa dispararem. Mais $1 bilhão adicionado ao meu patrimônio líquido antes do café da manhã. Imaginei meu pai, provavelmente sentado em seu escritório agora, tentando processar como a filha fracassada dele tinha se tornado, silenciosamente, uma das pessoas mais ricas do país. Pensei na Olivia, minha irmã, que adorava se gabar do seu salário de 6 dígitos e da casa de férias nos Hamptons. Percebi que eu poderia comprar a vida inteira dela com o que ganhava em um único dia. O reencontro seria interessante. Muito interessante. Meu celular tocou novamente. Uma mensagem do meu pai. Precisamos conversar antes da reunião. Assuntos de família devem ser discutidos em particular. Respondi sem hesitar. Tudo será discutido na reunião, pai.
Afinal, não é para isso que servem os encontros familiares? Para compartilhar nossos sucessos. Então liguei para Sarah de novo. Entre em contato com a equipe de design. Quero que repintem o heliporto da ilha antes da reunião. Claro, senhorita Sullivan. Alguma exigência específica? Sorri de novo. Sim. Quero que meu nome esteja bem visível do ar quando eles pousarem. Já providenciei. Fechei os olhos por um instante, saboreando o momento. Isso ia ser inesquecível. Sullivan. Mais alguma coisa? Pensei nos últimos 15 anos. Na condescendência, na pena, em ser tratado como o fracasso da família. Sim. Certifique-se de que o artigo da Forbes esteja emoldurado e pendurado em todos os cômodos do resort na ilha. Quero que seja a primeira coisa que eles vejam, não importa para onde olhem. Desliguei o telefone e encarei meu reflexo na janela. Ali estava eu, bem-sucedida, poderosa e finalmente pronta para mostrar à minha família exatamente quem eu me tornei enquanto eles estavam ocupados duvidando de mim. A contagem regressiva para o reencontro tinha começado. O dia da reunião. O sol nasceu radiante na manhã do encontro da família Sullivan. Eu estava na pista do meu campo de aviação particular quando vi 3 Rolls-Royce se aproximando em formação. Minha família havia chegado. Os carros pararam e, um por um, eles saíram. Meu pai foi o primeiro, sua presença autoritária parecendo menor do que de costume. Minha mãe ainda estava abalada depois da nossa conversa de 2 dias atrás. Logo atrás vinham Marcos, Olivia e um punhado de tios, tias e primos, todos com expressões que iam do choque ao ressentimento mal disfarçado. E bem diante deles, no centro de tudo, estava meu jato particular, brilhante e imponente, com a Sullivan Digital Empire estampado na lateral em letras elegantes. Dei um passo à frente e abri um sorriso. Bem-vindos a todos. Espero que a viagem tenha sido confortável. Meu pai caminhou até mim, tentando recuperar o tom de autoridade. Sáfia, tudo isso é desnecessário. Poderíamos ter tido uma reunião perfeitamente normal no resort. Cruzei os braços e respondi com calma. O resort era muito público, pai. Além disso, acho que já passou da hora de termos um verdadeiro momento em família. Olhei ao redor, observando os rostos atordoados deles enquanto assimilavam tudo. Na minha ilha. Sua ilha? Olivia murmurou, segurando sua bolsa de grife como um escudo. Claro, você tem uma ilha. O voo foi interessante, para dizer o mínimo. Enquanto meus familiares se acomodavam na cabine de luxo, seus olhos estavam em tudo, tentando observar todos os detalhes, os acessórios de ouro maciço, as peças raras de arte, o champanhe vintage servido por uma equipe super bem treinada. Isso é um Picasso de verdade? Tia Patrícia sussurrou, olhando para a obra na parede. Sim, respondi de forma casual. Comprei ele no ano passado, junto com outros. Meu pai pigarreou. Sofia, talvez devêssemos. Discutiremos tudo quando pousarmos, pai. Por enquanto, aproveite o voo. O champanhe é particularmente bom. Custa mais do que o lucro trimestral da sua empresa. Ele tremeu, desconfortável. 2 horas depois, começamos a descer. Pelas janelas, minha ilha particular apareceu, 300 acres de paraíso tropical com um resort de luxo no centro. E lá, visível do ar, exatamente como eu planejei, estava meu nome em letras grandes o suficiente para ser visto até do espaço. Quando pousamos, ouvi Olivia soltando um suspiro. O heliporto estava cercado por telas enormes mostrando as minhas coleções de NFTs mais caras, com os preços de venda em destaque. Milhões de dólares em arte digital projetada nas telas. Bem-vindos à Ilha Sullivan, anunciei enquanto saíamos do helicóptero. Meu próprio pedacinho de paraíso. O pequeno Marcos engasgou. O resort se estendia diante de nós, uma mistura perfeita de arquitetura moderna com a beleza natural do lugar. Cada um recebeu a chave do seu quarto. Eu continuei. Vocês vão encontrar algum material de leitura esperando por vocês. Sugiro que leiam antes do jantar. O material foi escolhido com muito cuidado para cada um da família. Para o meu pai, ele vai ver tudo o que ele ignorou sobre as minhas oportunidades de investimento e as avaliações atuais.
Para Olivia, uma comparação entre o que ela ganha por ano e o que eu ganho por dia. Para o Marcos, detalhes de como a empresa dele perdeu milhões por não querer trabalhar com a minha. Vou dar uma hora para se acomodarem e digerirem tudo. Depois, chamei eles para o refeitório principal. O lugar era uma obra-prima de design, com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. Uma mesa enorme dominava o espaço. Cada cadeira provavelmente valia mais do que os carros de muita gente. E em cada parede, o artigo da Forbes estava emoldurado. Minha família entrou lentamente, parecendo chocada. Eles se trocaram para o jantar, mas até as roupas caras deles pareciam meio inadequadas nesse ambiente. Por favor, sentem-se, fiz um gesto para a mesa. Temos muito que conversar. Sofia, meu pai começou assim que todos se sentaram. Acho que falo por todos quando digo que estamos surpresos. Surpresos? Eu ri baixinho. Essa é uma escolha de palavras interessante. Não estou bravo porque me enganou. Eu não me magoei por você ter escondido seu sucesso. Só surpresos. Nós não sabíamos. Vocês não queriam saber, eu o corrigi. Toda vez que tentei falar sobre meu trabalho, você mudava de assunto. Toda vez que oferecia oportunidades de investimento, você rejeitava. Estavam tão convencidos de que eu estava falhando que não conseguiram ver o sucesso, mesmo quando estava bem na frente de vocês. Mas o apartamento. Olivia interrompeu. O carro velho. Todas as vezes que você me fez pagar o jantar, porque achava que eu não tinha dinheiro para isso. Eu terminei, olhando para ela. Você gostou, Olivia? Fingi ser a irmã bem-sucedida, garantindo que todos soubessem que você estava ajudando a pobre e esforçada Sofia. Ela teve a educação de parecer envergonhada. Deixe-me te mostrar uma coisa, eu disse, apertando um botão. Telões desceram do teto, mostrando uma linha do tempo do meu sucesso junto com os comentários maldosos de vocês ao longo dos anos. 2008, arte digital não é arte real. Pai, minha primeira coleção foi vendida por $50.000. 2010, quando você vai conseguir um emprego de verdade? A avaliação da minha empresa mãe chega a $10 milhões. 2015, pelo menos posso ajudar minha irmã. O patrimônio líquido de Olivia ultrapassa $500 milhões. 2020, não investimos em fotos da internet. A avaliação da empresa do meu pai chega a $1 bilhão. Cada dúvida, cada rejeição, cada comentário condescendente, eu disse calmamente. Eu me lembrava de todos eles. E com cada um deles eu construía algo maior. Por quê? A voz do meu pai falhou. Por que esconder isso? Porque vocês precisavam aprender alguma coisa. Todos vocês. O sucesso não vem só de um jeito. A inovação não segue um caminho certo. E às vezes, a criança que você achou que era um fracasso pode ser aquela que vai ter um sucesso maior do que seus sonhos mais loucos. Levantei e fui até a janela. Você sabe qual foi a parte mais difícil? Não o segredo. Não fingir que estava lutando. Foi ver todos vocês comemorando a mediocridade, enquanto desprezavam a verdadeira inovação. Mediocridade. Marcos ficou irritado. Sim, mediocridade. Você seguiu o caminho seguro do papai. Marcos conseguiu o emprego que ele queria que você conseguisse. Fiz os investimentos seguros. E você, eu virei para Olivia. Você se gabava do seu salário de 6 dígitos enquanto eu ganhava isso em minutos. Já chega. Meu pai se levantou. Você deixou claro seu ponto. Estávamos errados. É isso que você quer ouvir? Não, pai. O que eu quero é que você entenda. Realmente entenda isso. Fiz um gesto em direção ao luxo ao nosso redor. Não é sobre dinheiro. É uma questão de visão. A visão que você não conseguiu ver porque estava muito ocupado se agarrando ao passado. Apertei outro botão e novas imagens apareceram nas telas. Meu projeto mais recente, uma plataforma revolucionária que vai mudar a maneira como a arte digital é criada, comprada e vendida. Isso vai ser lançado no mês que vem, eu disse. Estima-se que vai valer $10 bilhões. Estou mostrando isso porque, pela primeira vez, quero que você veja o que estou construindo antes que aconteça.
Não dá mais para descartar. Não dá mais para duvidar. A sala ficou em silêncio enquanto eles pensavam no que isso significava. Finalmente, minha mãe falou. Estamos orgulhosos de você, Sofia. Deveríamos ter ficado orgulhosos o tempo todo. Obrigada, mãe. Mas não fiz isso pelo orgulho de vocês. Fiz isso porque era meu sonho, minha visão. E agora eu sorri. É meu império. Então, o que acontece agora? Marcos perguntou. Agora jantamos em família. Mas dessa vez, faremos do meu jeito. Chega de fingir. Chega de se esconder. E amanhã, faremos um passeio pela ilha, e eu vou mostrar exatamente o que sua filha, irmã e sobrinha construiu. Enquanto você não estava prestando atenção. Levantei meu copo para a verdade. Por fim, eles levantaram os copos também, parecendo um pouco surpresos. O resto da noite passou com comida boa, vinho de qualidade e conversas que foram ficando mais tranquilas. Minha família estava começando a me ver, realmente me ver, pela primeira vez em 15 anos. Enquanto eles iam para seus quartos naquela noite, fiquei na sala de jantar, olhando para o oceano iluminado pela lua. Minha assistente Sara apareceu ao meu lado. Valeu a pena? Ela perguntou calmamente. A grande revelação. Pensei na expressão no rosto deles, no choque, na compreensão, no entendimento que estava vindo aos poucos. Sim, eu disse, mas não pelos motivos que eu esperava. Não se tratava mais de provar que estavam errados. Era sobre finalmente ser livre para ser completamente eu mesma. E amanhã, eu sorri. Amanhã, vamos mostrar a eles o futuro. O mundo seguro e previsível de investimentos tradicionais e sucesso convencional acabou. É hora de eles entenderem que a filha que abandonaram, achando que era só uma sonhadora, não estava apenas sonhando. Ela estava construindo um novo mundo, enquanto eles não estavam olhando. Mais tarde naquela noite, encontrei um bilhete colocado debaixo da minha porta, com a caligrafia do meu pai. Eu estava errado. Não só sobre o negócio, mas sobre tudo. Você não apenas teve sucesso. Você revolucionou uma indústria inteira. Sinto muito por não ter visto isso antes, pai. Coloquei a nota em uma moldura ao lado do meu primeiro recibo de venda de NFT de $50.000. Um lembrete de onde comecei e de quão longe cheguei. Na manhã seguinte, enquanto observava minha família reunida para o café da manhã, percebi que algo tinha mudado. Eles estavam agindo de forma diferente. Sucesso não é só provar que os outros estão errados. Às vezes, é sobre provar que você estava certo. E às vezes, a vitória mais doce não está em mostrar o sucesso, mas em saber em silêncio que você construiu algo incrível. Enquanto todos estavam ocupados duvidando de mim, meu telefone tocou com um alerta de notícias. Sullivan Digital Empire anuncia nova plataforma revolucionária. O futuro estava chamando, e dessa vez minha família assistiria tudo acontecer ao vivo. Chega de se esconder. Chega de fingir.